Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de ciências, certo? Que tem como título Transformações dos Materiais. É uma aula que dá continuidade ao conteúdo que a gente viu na aula passada sobre o que são materiais, as propriedades dos materiais, propriedade de matéria, de uma forma geral, tá? Então, vamos falar hoje sobre as transformações que a matéria ela pode realizar naturalmente no ambiente ou transformações muitas vezes induzidas por uma ação aí humana, ok? Mas o que seriam essas transformações? Transformações seriam qualquer processo ou conjunto de processos que altere as características dos materiais. A gente tem aqui exemplo de uma corrente em um processo de ferrugem, está enferrujando, que a gente chama de oxidação. Tá? Então, nós estamos vendo aqui uma transformação. Tá? Então, o material, ele está sendo, suas características estão sendo alteradas. Né? Por exemplo, quando a corrente começa a enferrujar, ela começa a ficar mais frágil. Tá? Então, o material está sendo transformado, certo? Suas características estão sendo alteradas pelo processo de oxidação do ferro com o oxigênio atmosférico. Tá? A gente vai entender mais para frente com os exemplos a seguir, certo? Mas a transformação seria qualquer processo que altere as características dos materiais, ok? Então, as transformações elas podem ser divididas em dois grupos: transformação química e transformação física. Como é que eu diferencio uma transformação física de uma transformação química? Certo? No caso das transformações químicas, são aquelas em que ocorre a formação de uma nova substância, que a gente vai chamar aqui de reações químicas. Por exemplo, a eletrólise da água. Certo? O que é a eletrólise da água, professor? É quando eu tenho, por exemplo, um copo de água, certo? E experimentalmente, em laboratório, tá? Eu faço com que uma corrente elétrica ela passe sobre esse copo de água, passe na água, certo? Causando aí uma separação do hidrogênio com o oxigênio, tá? Então, a gente vai ter para a molécula da água em si, hidrogênio mais oxigênio. Com a passagem de corrente elétrica, separou. Eu tenho oxigênio em um canto e hidrogênio em outro. Certo? Então, eu tenho uma formação de novas substâncias. No caso das transformações físicas, eu tenho aí uma transformação onde ocorre a alteração da propriedade da substância, mas sem ocorrer a formação de novas substâncias. Por exemplo, mudanças de estado da matéria. Eu tenho a água, uma vasilha com água, certo? Sendo aquecida. Tá? Então, eu tenho uma água no estado líquido. Se a vasilha fica sendo aquecida até a água entrar em ponto de evaporação, em ponto de ebulição, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Então, ocorreu a mudança na propriedade da substância, de líquido para gasoso. Mas não ocorreu uma nova substância, é apenas vapor de água. Certo? Temos ali água ainda, só que agora no estado gasoso. Ok? E quais são as evidências que me permitem determinar que está ocorrendo uma transformação química? Tá? Já me desculpem aqui o erro, certo? Seriam mudanças de coloração, tá? Mas as evidências, quando eu olho, faço ali uma mistura, certo? E percebo a formação de um gás, a formação de um produto insolúvel, uma variação de temperatura e uma mudança de coloração, está ocorrendo uma transformação química, certo? Naquela mistura que eu fiz ali. Ou física também, tá? Dependendo do tipo de material e o procedimento que eu estou levando em consideração, certo? Como assim, professor? A formação de um gás. Por exemplo, se a gente pegar um comprimido efervescente, uma vitamina C, tá? E colocar dentro da água, o que é que ela vai acontecer? O processo de efervescência, né, ela vai se diluir. E vai ocorrer a formação das bolhas. Aquelas bolhas são os gases. Tá? Então, se está ocorrendo a formação de um gás, está ocorrendo aqui uma transformação química. Eu tenho
o comprimido, a pastilhazinha, se dissolvendo, se diluindo na água, tá? Formando aí o gás, certo? E liberando outra substância na água. Então, eu tenho a formação de produtos diferentes, substâncias diferentes. Nesse caso, eu tenho aí uma transformação química. Outra situação, formação de um produto insolúvel, certo? Eu tenho aqui duas substâncias sendo misturadas, certo? Agitei, depois de um tempinho ocorreu a precipitação, ou seja, ocorreu essa formação aqui dessa substância aqui embaixo que não se dissolveu, tá? Então, eu estou falando aqui de uma reação química também, tá? Então, vejam que o que foi misturado formou um produto diferente. Não são as mesmas substâncias que estão aqui, ó, uma, duas. Essas duas substâncias não são as mesmas que estão aqui, tá? Então, eu tenho formação de uma substância diferente, é uma reação química, certo? É uma transformação química. E ocorreu uma transformação por quê? No final do processo, eu tenho aqui a formação de um produto insolúvel, que a gente pode chamar também de um precipitado, certo? Então, por quê? Vai sofrer uma precipitação, ela vai afundar e ficar lá no fundo do recipiente sem se misturar, tá? Outro indicador de uma transformação química ou física, uma variação de temperatura, né? Nesse caso aqui, formação da neve, eu tenho uma transformação física, né? E tem apenas ali o vapor de água se solidificando. Fazer um bolo por uma variação de temperatura, certo? Eu tenho uma transformação química. Os produtos de início, certo? Ovos, manteiga, farinha de trigo, dando origem a um novo produto, certo? Um incêndio florestal, variação de temperatura, o aquecimento, causando a decomposição das folhas, tá? Então, variação de temperatura é sim um indicador de uma transformação, seja ela química ou seja ela física, certo? Vai depender aí do tipo de procedimento que eu estou levando em consideração. E um outro indicador de que está ocorrendo uma variação, uma mudança, uma transformação física ou química é a mudança de coloração. Né? Exemplo lá do prego no comecinho que eu falei, do prego não, da corrente, sofrendo um processo de oxidação, certo? Então, a interação do metal que forma o prego com o ambiente, com a água, com o oxigênio, leva à formação desse ferrugem, leva a um processo de oxidação. E com isso, ocorre a mudança da coloração, porque o ferrugem em si, certo? Tem essa coloração avermelhada aí, meio amarronzada. Então, são todas evidências, formação de um gás, formação de um precipitado, variação de temperatura, mudança de coloração, de que uma transformação, seja ela física ou química, está ocorrendo no ambiente, certo? E lembra que transformação química é aquela que o produto final é diferente do início. Então, eu tenho a formação, a produção de uma nova substância. E que uma transformação química, eu tenho apenas uma mudança da propriedade, mas a substância continua a mesma. Não ocorre ali a produção de algo novo, a exemplo das mudanças de estado da matéria, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? É apenas o conteúdo complementar que a gente viu na aula passada. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato, sinalizar aí pelas redes sociais, que a gente vai estar aí discutindo aí juntos para sanar essas dúvidas e construir conhecimento corretamente, certo? Então, um abraço para vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.